de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber uma herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ir. Senhor, graças te damos pela tua palavra, que é maravilhosa, que é grande e rica, e que venhamos aprender com as lições dessa noite na tua mensagem, na tua palavra, pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados. Primeiro, que não tem sentido e nem lógica você sair para ir para um lugar sem saber para onde ir. A fé já começa aí. Outra coisa que não faz sentido é você mandar alguém fazer uma arca que vai chover quando não tinha chuva naquela época. E agora? Não chovia? Tem lógica fazer a arca? Não tem? Não chovia. E Deus chama um homem que está em Ur dos Caldeus, numa cidade cercada de muros, com toda a sua família, vivendo bem, e diz: sai daí que eu tenho um lugar para você ir, você, não vou te dizer onde é, e você, pela fé, seguir. Então, a lógica não tem. Eu quero trazer, como se trata de uma mensagem expositiva, a história desse texto, para a gente entender melhor no momento da nossa meditação com a mensagem. A Igreja Oriental aceitou desde o princípio a autoria paulina para esta epístola. Só no século, a Igreja Ocidental aceitou-a como obra de Paulo. Eusébio considerava Paulo seu autor, e ali Tertuliano chama-se de Epístola de Barnabé. Clemente de Alexandria pensava que Paulo escreveu em um hebraico, e Lucas ali a traduziu para o grego. É escrita em excelente grego. Origens dizem que os pensamentos desta carta eram os de Paulo, consideravam este seu provável autor, mas acrescentou: quem escreveu, só Deus sabe com certeza. Então ali Martim Lutero expunha que fosse Paulo, não havendo para esta opinião nenhuma uma evidência antiga, como está ali em Ramassai Suchere, é o nome de Filipe. E ali Anraque e Rendel e Reres sucederam. Por alguns atribuem a Lucas ou Silas ou Clemente de Roma. Então Ferraferton pensa que somente Paulo podia escrever essa epístola aos hebreus. E o que fez originalmente em hebraico, ele mandando alguns dos seus auxiliares traduzir para o grego. Em geral, a opinião tradicional ali, multicelular, ainda hoje, largamente admite a fé, e ali a favor de Paulo. Então, para os irmãos verem que a lógica é discutida nos antigos primórdios, até para achar um autor desta carta. Uns atribuía a Paulo por lógica, outros por fé, outros por convivência. Os eruditos ali, judeus helenistas, que helenistas são os judeus que estudou fora da Palestina, e Paulo era um deles. Eles diziam e afirmavam que Paulo recebeu de Jesus essa graça. Mas os eruditos, os históricos, os historiadores diziam que Paulo não merecia esta graça, porque Paulo não andou com Jesus, ele apenas disse que teve uma visão e teve uma revelação. E tem lógica alguém ter uma visão nos mundos de hoje? Tem lógica. Mas pela fé nós temos visões. Pela fé nós transcendemos as paredes das casas, como Jesus atravessou para falar com os discípulos, e temos a visão do que acontece com os irmãos lá, e Deus traz aqui e dá a vitória para você. Estamos vivendo num mundo que tudo tem que ser provado documentalmente, mas nem sempre tudo que está no documento é verdade. E aqui até entre eles há uma guerra.
para que se prove quem é o autor da carta. Eles não estão olhando o conteúdo da carta, o alcance que a carta tem e o poder que a palavra tem. Eles querem discutir quem escreveu. Você entende isso? A fé nunca vai se misturar com a lógica. Abraão não tinha por que sair do conforto da família e ir para um lugar de herança onde ele não sabia nem onde era, não tem nem lógica, mas é fé. É muita fé. Não tem lógica o que você está vivendo, mas se você olhar pela fé, há uma esperança para você vencer. Não tem lógica, na minha família, na geração de 100, eu sou o único pastor da família. Não tem lógica, porque todo mundo gosta do mundo. E por que eu estou fazendo aqui? Que lógica tem? Mas pela fé eu consegui chegar até aqui. Não tem lógica você ser um pastor, você ser um obreiro. Não tem lógica você botar a mão numa pessoa para você receber uma cura. O médico vai olhar e dizer: o médico sou eu, como é que você curou? Aí eu vou responder: o médico dos médicos usou a minha mão e fez. A lógica cai por terra quando o sobrenatural entra. Talvez a sua vida não tenha lógica nenhuma, mas pela fé eu sei que Deus pode fazer qualquer milagre para mudar a sua vida. Você pode saber disso, e com certeza você vai entender isso. Em geral, a opinião tradicional, eles dizem que é de Paulo. Hebreus capítulo 11, os leitores cristãos sempre se confundem quando leem uma citação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Porque ao procurar ali no texto do Antigo Testamento, encontra algo um pouco diferente do Novo. E que lógica tem, irmão? Quando alguém diz para você: leia só o Novo Testamento e não leia o Velho. Você chega em Hebreus e encontra o Velho Testamento. Você chega em Atos capítulo 27, você encontra Paulo citando a visão de Abraão sobre o cativeiro. Se você abre Apocalipse, você vê Gênesis. Se você abre Gênesis, você vê Apocalipse. Como ler só uma parte da Bíblia? A Bíblia é completa. É a mesma coisa da fé. Você não pode quebrar a fé. Você tem que viver a fé intensa, inteira. Não tem lógica. Mas a gente gosta de facilitar a vida. Amém? Então, da citação, geralmente, essa diferença está baseada no fato de que o Antigo Testamento foi traduzido da versão padrão da Bíblia hebraica. O texto ali massorético. O que é texto massorético? É derivado da palavra massorá, do hebraico, o texto tradicional. O texto massorético. A Bíblia foi tirada do texto da tradição daquela época. Então, do texto massorético é que veio o texto que nós estamos lendo hoje, do tradicional. Enquanto no Novo Testamento cita a mesma passagem, conforme ali consta na antiga tradução grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta. A Septuaginta são os 72 que traduziu a igreja, traduziu a palavra de Deus do hebraico para o grego. São 6 anciãos de cada tribo. E eles traduzem a Bíblia e trazem para nós. Aí vem aquela velha palavra italiana: tradutor, tradutório. Desconfie do tradutor, mas nunca do Criador. Porque a palavra de Deus, ela tem os seus efeitos. Amém? Então a Septuaginta é a tradição da Bíblia hebraica. Para o grego koiné, entre o 3º século e o 1º século antes de Cristo. A tradução de 72 escriba. A Septuaginta ali era usada pelos judeus helenistas, pela igreja primitiva. E eu expliquei aqui que os judeus helenistas, Paulo era um deles, que não era um primitivo, como Estevão, que tinha uma sabedoria tremenda e era judeu nato. Paulo era helenista porque estudou fora da Judéia. Então ali o título de Hebreus 11, Heróis da Fé. Este capítulo, em algumas vezes chamado de hino da fé, como em 1 Coríntios 13, o hino do amor, e em Gênesis 1, o hino da criação. Abel e sua fé, no capítulo 4, verso 4 de Gênesis, a primeira figura do futuro sacrifício do Cordeiro de Deus, Gênesis 4, de 1 a 15.
E ali de Enoque, em Hebreus 11, 5 e 6, no mundo apóstata, andou com Deus, como Adão fizera no Éden. Gênesis capítulo 5, 21 a 24. A arca de Noé, em Hebreus capítulo 11, verso 7, prosseguiu ali também na construção da arca, quando ninguém compreendia ali a utilidade dela. Gênesis 6, 14 a 22. A vida de Abraão, em Hebreus 11, 17 a 19, ele partiu sem saber para onde poderia ir, para onde poderia achar a cidade de Deus, e se dispôs a sacrificar o filho, ali confiando que o Senhor lhe restauraria vivo. Hebreus capítulo 8, verso 10, Gênesis 12, de 1 a 7. Atos 7, de 2 a 5, fala também do texto de Gênesis. Assim, outros heróis da fé, Deus quer, assim como eles, a nossa atenção e o afeto, a ponto de permitir que passemos por essas ações para nos ensinar a depender dele, vivendo pela fé e não por lógica. E eu quero deixar aqui, fechando o tempo histórico da palavra, dizendo que Deus levantou esses mártires, pessoas comuns como eu e você, que nasceu do papai, da mamãe, que cresceu tomando leitinho, e que Deus fez ser essas pessoas, que sem Deus não seriam nada, como nós também. Então Deus pode fazer milagres através das nossas vidas pela fé. E eu sei que pela lógica jamais, porque olhando para a nossa família, como olharam para a família de Gideão, era a menor, como olharam para a família de Abraão, onde ele teve que sair, quando olharam para a família de Paulo, quando olharam para a família de muitos, olharam para a família de Cristo na terra, não tinha lógica, mas pela fé tudo veio a existir e está acontecendo. Diga: pela fé Deus pode fazer de você uma potência. Mas pela lógica da sua mente você não vai andar. Mas pela fé você já cresceu e já venceu em Cristo Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. Eu quero entrar agora na mensagem para ver que lições nós vamos aprender com Deus essa noite. E eu quero dizer para você que, para deixar claro, esse tipo de maturidade, ele não vem de uma hora para outra. Se você pensa que vai entrar na igreja, aceitar Jesus, e na primeira semana você vai estar maduro, esqueça. Pode esquecer. Você vai encontrar pessoas de todo tipo dentro da igreja. E por que você vai encontrar? É como a arca de Noé. Tinha pessoas de todo tipo e animais de todo tipo. Sim ou não? É como no mundo, tem pessoas de todos os tipos, de personalidade, de pensamento, de gestos, de atitudes, de conhecimento, de cultura, de todos os ângulos. Então quando você entrar na igreja não é fácil. Como também quando você passa no vestibular, você já não é aquilo que você passou, você ainda vai aprender a ser. Assim é na casa de Deus. Se você passou para medicina, você ainda não é médico, você é apenas um aluno. E a palavra aluno do grego é sem luz. Você, quando a pessoa olha para você e fala, você é aluno, está dizendo, você não tem luz nenhuma. E a palavra luz, que vem de lux, no hebraico e no aramaico, quer dizer conhecimento. Você é uma pessoa sem conhecimento quando entra. Como eu, que estou começando, só tenho 40 anos ainda. Deus usou Moisés com 80. Eu só tenho 40 caminhando. Ainda tenho muito para aprender. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sem luz de Deus, ninguém chega a lugar nenhum. E a luz de Deus tem que ser pela fé e não pela lógica. Porque pela lógica nós já estaríamos todos mortos. Mas pela fé estamos vivos em 2021. Aleluia. Então eu quero trazer a mensagem dessa noite. Dizer que trata-se de um processo que nasce do tempo que você vai construir com Deus. E vai ser um resultado de você aprender a confiar nele em meio a uma dificuldade. Todos nós aqui, todos nós, vamos ter crise de dificuldade de relacionamento. Seja dentro de casa, seja no casamento, seja na amizade, seja no pastorado, seja no trabalho. Vai ter essas crises
que é para você lembrar que tem um Senhor que resolve as crises, que tem um Senhor que resolve os problemas, que tem um Senhor que fala conosco, que tem um Senhor que nos ouve, que tem um Senhor que fala e a gente ouve Ele e dá a direção. Você está passando pelo que você passa, porque Deus tem uma luz para te dar. E não é uma luz no fim do túnel, não, é no começo do túnel, para atravessar o túnel todo e você vencer. Porque não importa só vencer, o que importa é permanecer vencendo e manter aquilo que Deus preparou para a sua vida. Você crê nisso? Então eu quero começar em Hebreus 11, verso 7. Eu queria que os irmãos lessem aí juntos, acompanhasse, por favor. Você também que nos assiste, acompanhasse Hebreus capítulo 11, verso 7. Inclusive o pastor Nelson me deu uma lição de moral aqui, porque eu comecei o culto e nem falei com o pessoal da câmara. Muito obrigado, pastor. A gente tem que reconhecer, na verdade. Deus abençoe você que está nos assistindo, que Deus honre a sua fé. E obrigado pelo carinho no dia seguinte das mensagens que vocês me enviam, pelo operar de Deus. Hebreus 11, 7 diz o seguinte: pela fé, está assim? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E qual era a dificuldade aqui de Noé? Prosseguir na construção da arca, quando ninguém compreendia a utilidade dela. Veja assim, Gênesis capítulo 6, o irmão pode abrir aí, Gênesis capítulo 6, aleluia. Gênesis capítulo 6, verso 14. Olha o que diz aqui. Verso 14 a 22. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Fará compartimento na arca e revestirá de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás o comprimento de uma arca e será 300 côvados. A sua largura 50, a sua altura e 30. E farás da arca uma janela e lhes dará um côvado de altura. A porta da arca porás ao seu lado e farás primeiro ali um segundo e um terceiro andares. Eu trago dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, e tu contigo os teus filhos, a tua mulher, as mulheres dos teus filhos, de tudo que vive, de tudo que é carne, 2 de cada espécie. Farás ali entrar na arca para conservares vivo contigo macho e fêmea, e serão assim: das aves conforme as suas espécies, de todos os animais conforme a sua espécie, de todo réptil terá conforme a sua espécie, 2 de cada um. Virão a ti para conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come e ajunta-o para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. E assim fez Noé conforme tudo que Deus tinha lhe ordenado. Eu acho interessante uma coisa maravilhosa nisso aí. Os homens não obedeceram a Deus. Eles não acreditaram na arca porque não havia chuva. Mas algo interessante é que Deus falou para Noé assim: os animais virão a você. Ele não disse assim: você vai entrar na mata, vai caçar, vai pegar eles a pulso e vai empurrar dentro da arca. Não. Ele disse: eles virão a você. Pastor, o que significa isso? Que os animais deram ouvido a Deus e a humanidade não deu. Os bichos ouviram a voz de Deus, reconheceram, aprenderam com Deus, entraram na arca e salvaram suas vidas. Mas até no meio dos animais, nem todos deram ouvidos, porque Deus deixou claro para eles assim: é só virar 2 de cada. Você entendeu? A rebeldia também tem no reino animal.
E que lógica, pastor, tem essa? Se não tem lógica chover, se não tem lógica ter a arca, que lógica vai ter em crer? Crer é um negócio muito sério, irmão. Não é todo mundo que crê. Se você chegar amanhã aqui e falar, olha, Deus revelou poderosamente, Deus curou, Deus tinha uma pessoa que estava com amuleto e deixou, você vai dizer, isso é mentira, o pastor combinou, porque não tem lógica. E viver pela lógica mata o cristão. Você tem que viver pela fé. E uma das faculdades de tradução no campo semântico das línguas, falando da fé, os historiadores dizem que fé não é só um firme fundamento das coisas que não se vê nem se espera, mas a fé quer dizer fidelidade a Deus em todo o tempo. Você crê em Deus, irmão? Creio, eu tenho uma fé tremenda em Deus. Daqui a pouco está o irmão chorando. Foi o que, irmão? Perdi o emprego, estou acabado. E a fé? O casamento ruiu, houve divórcio, estou acabado, acabou a minha vida. E a fé? Se a Bíblia diz que fé, pelos eruditos, é fidelidade em todo o tempo. E se você olhar em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz: há debaixo dos céus um propósito para um tempo, e para todo o tempo um propósito de Deus. Então em todo o tempo Deus vai estar com você. A Bíblia diz lá em Mateus 28, 20, ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então Deus não só está com você quando você está trabalhando, está casado, está tendo filho, está tendo isso, está na praia, tendo lanche, a casa de praia. Deus está com você em todo tempo. Isso é fé e não lógica. Isso é fé. Vocês já viram como é gostoso quando você chega num lugar, todo mundo te ama. Você chega no outro lugar, todo mundo te ajuda. Você chega no lugar, você tem tudo. Você chega lá, você não tem problema, ninguém briga com você, ninguém discute com você. Que maravilha! Aí daqui a pouco tudo começa a desmoronar. Mas a primeira coisa que desmorona quando a gente perde as coisas é a fé. Então eu não quero essa fé. Se esse evangelho que me oferece é para ter fé só quando Deus dá e quando Deus faz, isso não é fé. Fé é em todo o tempo. Porque não vamos levar nada dessa terra, a não ser a nossa alma e o espírito que volta para Deus. É bom ter tudo, mas aprenda com Deus também que é bom não ter nada quando é Ele que está no negócio. Um dia só, bastou um dia. O homem mais rico do Oriente tinha tudo. No dia seguinte ele não tinha nada, mas ele disse para a ex-esposa dele, porque a partir daquele dia ela deixou ele e disse: olha, louca, o mesmo Deus que deu é o mesmo Deus que tira, mas Deus eu não largo, eu não deixo. Amém? Eu perguntei a um irmão, por que ele estava na igreja? Porque Deus me deu um emprego. Aí eu falei, já vi que quando Deus tirar esse emprego seu, você vai sair. É brincadeira? Noé enfrentou o mesmo grau de dificuldade de que enfrentamos nos nossos dias. A princípio, as pessoas têm dificuldade de acreditar nelas, principalmente quando estão começando a vida. Exemplo, sem experiência, as pessoas não te contratam. Eu fico sem entender essa técnica dessas empresas. Você pega um jovem, ele acaba de sair da faculdade e pergunta para ele: qual é o seu currículo? Isso aqui, estou formado, eu quero trabalhar. Você tem experiência? Não, então não serve. Como é que ele vai ter experiência se ele nunca começou? Um jovem que não teve a oportunidade de estudar, mas ele quer trabalhar, ele quer aprender, ele não tem a oportunidade de ter experiência, como é que ele vai vencer? O próprio mundo quer vedar a minha fé e a sua. Como é que você adquire experiência se não tem quem ensine? Por isso que quando Filipe pergunta para o eunuco: o senhor está lendo a Bíblia? Sim, estou lendo. O senhor entende o que lê? Ele disse: não entendo o que eu leio. Tem alguém para me explicar? Se não tem ninguém que me explique. A pessoa inexperiente é porque ninguém explicou até agora. Ninguém explicou, irmão. A gente tem que ter paciência com os inexperientes, com aquele que não conhece, com aquele que não sabe o que é fé realmente. A gente que conhece um pouquinho tem que amar e cuidar e dar vida. Agora só o que me preocupa é uma coisa com as pessoas que não têm experiência.
Ela é consagrada no primeiro ano, ela já quer ser igual ao presidente da igreja. Ela já quer pregar igual, ganhar igual, fazer tudo igual. E já quer ter seu ministério, já quer ter sua igreja com 2 anos. Com 3 já não quer ouvir ninguém. Eu quero saber onde é que ele vai chegar e quem acompanha ele. Porque Paulo, eu provei aqui na Bíblia, que Paulo pregou a sua primeira mensagem depois de 13 anos de convertido. Está no livro de Atos. Eu vou deixar só assim para você pesquisar. Foi a primeira vez que Barnabé procurou Paulo. Vou dar uma dica, uma pista para você. E Barnabé procura Paulo e acha Paulo. E fica mais um ano com Paulo na igreja. E depois apresenta ele como cristão, todos os discípulos, ao povo. E ali ele prega a sua primeira mensagem 13 anos depois. E Paulo era um homem dotado de conhecimento, mas não de Deus. E para ele aprender as coisas de Deus levou 13 anos. Aí ele prega a sua primeira mensagem. Eu não quero entrar nesse terreno porque vai chamar muitas coisas. E eu preciso passar direto para a gente poder terminar essa mensagem em tempo hábil, para também não tomar muito seu tempo, porque senão não tem lógica. Só vai ter fé. Amém? Aleluia. José, em Gênesis capítulo 37, conta o sonho para sua família, o grau de dificuldade ali de acreditar que poderia um menino ter realizado através dele um sonho que foi muito grande. Mas olha o que diz, o que é que ele diz para a família no final de Gênesis 50, 24. Olha o que ele diz para a família. Ninguém acreditou nele. Até o pai dele disse: você acha que tem lógica eu, Jacó, me curvar para você, meu filho? Tem lógica? Que sonho doido é esse? Os irmãos, a gente que cria as ovelhas, a gente que batalha, e você chega para nós e vem dizer que você vai reinar sobre nós? Para te catar, tá vendo que não vai ser isso? E na hora que o menino está lá, eles pegam o menino e jogam na fossa. O menino vai para a casa de ser escravo, depois ele vai para a cadeia, e isso ele passa 12 anos sofrendo. E eles deram ele como morto. As pessoas nos dão como morto. É sensacionalista, a gente crê demais, a gente crê no que não existe. Aí vem eles depois e dá essa resposta. Veja Gênesis 50, 24, o que é que José, olha a resposta de José aqui, que maravilha. Disse José a seus irmãos, olha o que ele disse: eu moro, está escrito como? Você está lendo? Ele disse: olha, irmão, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. O que é que ele está dizendo para mim e para você? Eu vou morrer, mas eu deixei a história construída. Eu abri o caminho mesmo vocês não acreditando. Eu vou morrer, mas vocês têm que crer como eu acreditei, mesmo vocês contra mim, e seguir com fé a palavra de Deus. Jogaram na cova, jogaram na prisão, jogaram na casa da escravidão, e aí quando eles chegaram lá, tiveram que se curvar para se cumprir o sonho. E José chega para ele e diz: eu morro, eu vou morrer, mas eu estou deixando para vocês o caminho da fé aberto, para vocês verem que Deus é poderoso. E pela lógica eu não chegaria aqui, mas pela fé vocês não me mataram, vocês me deram vida. Eu me lembro que uma moça foi me procurar, e ela foi articuladora com 8 pastores para destruir esse ministério, há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás. E ela me procurou para me pedir perdão, porque ela estava numa cidade, e Deus usou alguém e disse: volta lá, você pisou na bola, você atacou o anjo da igreja para destruir a igreja cresceu mais, e sua vida está destruída. E ela estava com tudo destruído. Ela voltou, me procurou na minha casa. Eu disse: eu estou agradecendo a você por tudo que você fez. Ela disse: como assim? Eu cresci 3 vezes mais. Se não fosse o que você fez, eu não acordava e não chegaria aí. Você só fez porque Deus permitiu. Mas eu te abençoo e tua vida vai ser toda restaurada. E a vida dela está toda restaurada hoje. Você crê nisso? Diga: pela fé você pode vencer. Pela lógica, nem do lugar você sai. José foi uma arca de Deus para a sua família.
Pela fé teve a visão da terra prometida. Como assim uma arca de Deus? Leia o texto. A Bíblia diz aí em Hebreus o quê? Que ele, Noé, fez uma arca para salvar quem? Sua família. Está no texto? Ele fez uma arca para salvar sua família. Está escrito. Noé fez a arca, diga para o seu irmão, para salvar sua família. Aí vem José como arca de Deus para salvar sua família. Diga para o seu irmão, Deus levantou você como arca para salvar sua família, para dar o legado, para dar a visão, para abrir o caminho para você seguir. Porque Ele é Deus, não tem lógica, mas pela fé Ele escolheu você, o menor da família. Aleluia. Hoje aqui pode ter pessoas que em tudo que faz é rejeitado. Tem oponentes o tempo todo. Mas creia que pela fé que essas opressões vêm. E ela vem pela fé. Ande com Deus em todo o tempo. Espera, e você será a arca de Deus, que vai trazer a solução no meio desses que te joga pedra. Aleluia. Tem um pensador que ele disse: a mudança que você quer no mundo, pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, mas pessoas mesquinhas falam sobre a vida dos outros. É lógico que você vê a vida dos outros e fala, mas pela fé é a mediocridade essas coisas. Há um pensador chamado A.W. Tozer, ele disse: tem os 10 mandamentos, mas eu só queria cumprir um, não me meter na vida de ninguém. Amém? Aleluia. E aí eu quero perguntar para você, que tipo de pessoa você quer ouvir? Cuidado com a sua fé. E quem disse essas palavras desse pensamento foi Platão, filósofo matemático grego de 428 a 327 a.C. Quer que eu repita a frase, queridos? Seja a mudança que você quer no mundo. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre a vida dos outros. Que tipo de pessoa você quer ouvir? Cuidado com a sua fé. Amém? Vamos ler o verso 8 de Hebreus 11. Estamos caminhando já para o final da mensagem. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. É o grande problema da fé, é acreditar sem ver. Para muitos parece não ter lógica acreditar cegamente. Exemplo, a maturidade nunca vem fácil. Queremos garantia, não queremos trilhar um caminho sem saber aonde chegar. Algumas áreas da vida ali, por exemplo, na profissão, no relacionamento, ali na vida acadêmica, na fé, queremos saber logo o que vai acontecer. Um casal de pessoas candidata a um casamento, um chega para o outro e diz: ó, eu caso, mas eu quero garantia de que a gente vai ser feliz. Eu quero garantia que tudo vai dar certo. Eu quero garantia que eu acertei, porque senão eu não caso. Aí o outro querendo casar disse: eu garanto. Só que ninguém pode garantir o amanhã. Ninguém pode garantir nada. Não adianta você usar a lógica em vez de usar a fé, porque vai dar tudo errado. É como alguém olha para você e diz: eu morro, mas eu não deixo de ser teu amigo. Pedro fez isso. Os discípulos disseram a Jesus: Jesus, nós morremos, mas não te abandonamos. Pedro, já pedi para xerandar a tua vida. A tua fé é oscilante. Pedro, eu vou clamar por você.
A fé de Pedro era inconstante, uma hora ele estava cheio, uma hora ele estava vazio. Não deu outra. Quando ele foi oprimido, eu nem conheço esse aí. Amém, irmãos? Então, diga para o seu irmão, obedece a Deus. Amém? Amém? E você receberá como herança a bênção de Deus sobre a sua vida. Então eu quero trazer aqui mais uma sobre Abraão. Como Abraão partiu sem saber para onde ia, para achar a cidade de Deus. Vamos ver aqui Atos capítulo 7. Olha o que diz o livro de Atos. Todos acharam? Eu já vi tanto texto hoje que tem hora que a turva à vista. De manhã foi 1h20 de mensagem. Atos capítulo 7, verso 2. Dois a 5. Respondeu ele: irmãos, pois ouvi o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, está escrito, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra de Ur dos Caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para a terra em que habitar agora. Ele não lhe deu nela herança, nem ainda de um palmo. Prometeu-lhe, porém, que lhe daria a posse dela, depois dela a sua descendência, embora naquele tempo ele não tivesse filho. Então Deus promete duas coisas que pareciam impossíveis. Uma terra que ainda não existia, era só pó, e filho, aonde não tinha fertilidade. E agora, irmãos, como é que você vai casar com uma pessoa que não tem condições financeiras, mas tem Deus? Como é que você vai casar com uma pessoa que não tem nem família, mas tem Deus, tem fé? Como é que você vai acreditar numa pessoa que não tem nome, não tem conta bancária, não tem crédito, mas tem fé, tem honestidade, tem amor, mas é rejeitado, porque não tem nome, porque não está na alta sociedade? Eu quero dizer uma coisa para você: não viva pela lógica, viva pela fé, porque os que estão grandes hoje, e vencendo e permanecendo, são os que começaram de baixo, e pela fé cresceram e permaneceram. Aleluia. Sara creu no que no princípio, rindo, achou impossível, como está em Gênesis 18, de 9 a 14. Ela sorriu, mas depois ela acreditou. E ali ela confiou e dispôs-se a sacrificar o filho que o Senhor lhe restituiu pela fé. Deus assim o fez em Gênesis 22, 8, de 8 a 11. Disse o futuro de Jacó que Deus cumpriria a sua promessa em Gênesis 49, 1 e 2. E Deus cumpriu no filho José o futuro de Jacó. Quando vemos na pessoa ali a fé se cumprindo, fortalecemos mais do que somos capazes de perceber. Amém? Senão, do contrário, não adiantaria ter fé. Existe um pensador que diz que ali, o universo é uma harmonia, que o universo é toda uma harmonia de Deus. O Pitágoras disse isso, um filósofo matemático. Pense bem, se você sabe sobre tudo, controle, você não necessitaria da fé, você poderia viver o seu entendimento. Como você não sabe nada, e como disse Sócrates, uma coisa eu sei que nada sei, é melhor você viver pela fé, porque quanto mais você sabe, mais você precisa aprender como eu. Amém? Aleluia. Viver por lógica e não por fé.
Entretanto, quando você não compreende algo, tem a oportunidade única de aprofundar na fé. Foi o filósofo grego Aristóteles que disse isso, de 384 a 322 a.C., que criou o estudo da lógica. Ele chama de analítica, a lógica analítica. A lógica tem a origem na palavra grega logos, que significa razão, argumentação ou fala. Você crê nisso? Então a palavra fé do grego é pistia, que quer dizer acreditar em todo o tempo. No latim o termo fides, a posição de fidelidade. Uma é a razão, outra é a lógica, a outra é a fidelidade, a outra é a fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ninguém é perfeito, longe disso. Na verdade, todos esses heróis da fé tinham suas lutas, suas dúvidas, seus erros, suas infidelidades, suas imperfeições, suas fraquezas, mas perseveraram na fé e esperaram em Deus, vezes e mais vezes. Pela fé, os israelitas marcharam ao redor das muralhas de Jericó e elas ruíram. Josué capítulo 6, verso 15. No sétimo dia, madrugada, ali, ao subir da alva, da mesma maneira, rodearam a cidade mais 7 vezes. Só que nesse dia, rodearam 7 vezes, só nesse dia, rodearam 14 vezes a muralha e ela ruiu. O povo já tinha rodeado 7 dias, mas a aproximação com Deus e a fé era tanta, eles acreditavam tanto que as muralhas cairiam, que eles rodaram 7 dias, mas no 7º dia, eles rodaram mais 7 vezes. É o que Deus quer ver de você. Você bateu na porta 7 vezes, mas naquele dia que você sentiu a vitória, você crê nisso? Diga, eles deram 7 voltas, mas no 7º dia, a muralha não caiu. Deus fala para você e te promete muitas coisas. Chega no dia que você quer, não chega. Na hora que você quer, não chega. Do jeito que você quer, não chega. Aí você desiste, chora, vai se trancar no quarto. O povo não. 7ª vez, a muralha não caiu. Bora fazer uma coisa? A gente queria que Deus derrubasse essa muralha. Vamos rodar mais 7 vezes só hoje. Uma muralha de 9 de altura, de 6 de largura, por mais de 100 metros de diâmetro. Todo dia eles davam uma volta. E no dia da vitória eles sentiram. Diga, Deus faz você sentir o dia de vencer. E aí você tem que dobrar os esforços e dar mais 7 voltas. E eles fizeram isso e a muralha caiu. Não tinha lógica, porque Deus prometeu que dessem 7 voltas. Não tinha lógica, era para cair na 7ª. Mas ele olhou e disse assim: pela fé, eu creio que Deus vai derrubar essa muralha. Vamos rodar mais 7 vezes. Diga para o seu irmão, pela fé, insista. Não deu certo em 2019, não deu certo em 2020, vem em 2021, creia. Continue marchando, continue caminhando, continue crendo, porque Deus é poderoso para fazer acontecer o milagre que você espera. Aleluia. Glória a Deus. Você crê mesmo? Que maravilha. E para encerrar, na última estrofe da grade, eu quero trazer um exemplo. Pode ser? Você que vem dando voltas, dia a dia, mês a mês, ano a ano, em torno de problemas que aparecem, muralhas como aquelas de 6x9, fortíssima. Se aproxime mais de Deus e tenha fé.
que um a um dos seus problemas, lutas, guerras, afrontas, perseguições, o tempo de Deus irá cair por terra. E quem sabe hoje. Você entendeu? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quanto mais piorar, continue mais próximo dele. Quanto mais apertar você, continue mais próximo. Você sabe por quê? Porque é as últimas forças do inimigo para você desistir. Ele aposta que você vai desistir. Deus diz que não, que está com você. Moisés falou para Deus: como é que eu vou falar lá no Egito? Ele disse: eu fiz a boca. Eu vou entrar com a tua boca e vou falar. Você entendeu? Diga: não é você, é Deus. E eu quero orar por você que não vai viver pela lógica. Não vou para a igreja não, que eu estou cansado, não acontece nada. Pastor, ora, fala, não aconteceu nenhum milagre. Eu já desisti, eu estou morto na fé. Não acredito mais nisso não. Dá mais 7 voltas. Se aproxima mais dele. Se aproxima mais de Deus. Caminha mais um pouco. Ou você acha que eu cheguei aqui parado? Eu me lembro que eu estava no Ceará, na cidade de Fortaleza, dormindo no meio dos mendigos. E Deus falou assim: você veio de ônibus. Você agora está sem dinheiro para comer. Não tem onde dormir. Eu tenho um lugar para te oferecer, no lugar dos invisíveis. Dorme ali no meio deles. Agora dorme, porque pela última vez, porque você veio de ônibus, vou te trazer de avião para pregar. E anos depois, quando eu estou descendo de avião naquele aeroporto de Fortaleza, eu me lembrei onde eu estava dormindo, na calçada, lá em Fortaleza, na rodoviária. Descendo de avião, as pessoas pegando minhas malas, levando para lá. Cheguei em Campinas do mesmo jeito, cheguei em Guarulhos do mesmo jeito, cheguei em Camaçari, e comecei a rodar o Brasil. E Deus falando: te fiz dormir ali para tu me conhecer mais de perto. Diga: Deus te leva para situações para tu conhecer Ele mais de perto. É bom conhecer Deus de perto. É bom conhecer Deus de perto. Você crê? Olha a Deus. Quais são as muralhas que estão rodeadas em você? Qual é a pilha de problemas que está tentando te destruir? Quem são os teus acusadores? Quem mais você ama? Quem desistiu de você? Essa noite Deus está te convidando a dar mais voltas. Porque aquele povo, eu vou te dizer o segredo. Quando eles estavam marchando sobre uma ordem de Deus. 7 voltas, 7 dias. No 7º dia, eles olharam para Deus e disseram: já sei porque o Senhor ainda não derrubou essa muralha. Agora a gente quer dar mais 7 com o Senhor. A gente não quer dar com a tua ordem, a gente quer dar contigo pessoalmente. E diga para o seu irmão: se você quer que vá ruir, tem que ser com ele pessoalmente. Não é só pelas ordens, não é só por obrigação, mas pela fé, sem lógica. Andando com ele, as muralhas vão cair. Seja qual for, ela vai cair. Todas elas. Todas. E nós venceremos. Eu vou dizer para vocês, e eu vejo isso. Eu sinto isso. Todos os dias eu vejo o que eu prego para chegar aonde eu cheguei. Hoje eu estava fazendo uma refeição maravilhosa. Eu estava dizendo para o meu Deus: que refeição gostosa é essa, que comida quentinha, que amparo do Senhor na minha vida. Qual o seu nome? Sobe aqui, Marcos. Você entende isso? Dê as suas voltas com Deus. Sabe o que eu quero dizer? Não com os amigos. Não será com os amigos. Não será com os parentes. Não será com aquele que te mima que você vai fazer as muralhas caírem. Às vezes Deus permite até que eles nos fira, para a gente se aproximar dele. E aí ele vai com você. Aí é diferente. Aí Deuteronômio 31:8 diz: eu estou contigo e vou adiante de ti o tempo todo, e nunca vou te deixar, e venceremos juntos. O Marcos vai orar. O Espírito Santo falou: chama ele para orar.
Eu quero usar ele. Aí você vai perguntar para mim: você conhece ele de onde? Do céu, da terra, da palavra. Nunca vi ele, não sei quem é ele, mas o Espírito Santo conhece. E a casa é de Deus, não é minha. E ele vai orar por vocês. Pode orar, querido. Tire sua máscara. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Já é um motivo de alegria, né? Porque Deus, Ele sonda nosso coração. E Deus conhece meu coração, né? A vontade que eu tenho no coração para com o próximo. E irmãos, eu vou lhe ser sincero, eu cheguei aqui muito magoado, pastor. Muito magoado. E Deus usou tremendamente o pastor para falar o meu coração. Falou comigo no profundo. Porque não é fácil você ter um ministério, você tá ali pregando. Quando Deus te levanta nessa terra para ser pregador da palavra do Evangelho, tem muitas pessoas que acham que é fácil só chegar aqui em cima, subir, pegar o microfone de qualquer jeito. Mas não é fácil não, irmãos. Para fazer as coisas de Deus com amor, dedicação, é difícil. Você é muito apontado, muito apedrejado. E é o que está acontecendo na minha vida. Mas eu creio que isso aí mostra e só me fortalece, porque quando tem prova, tem vitória. Quando tem batalha, tem vitória. Somente creia. Quando tem luta, é porque a vitória vai ser bem maior do que a luta. Amém? E eu creio nisso. O pastor Deus usou tremendamente para falar no meu coração. Estou muito feliz que Deus falou comigo. O pastor vai falar comigo. Amém? E vamos orar. Soberano Deus, nesta noite, ó Pai, eu venho lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por ter falado no meu coração, por ter tirado todas as dúvidas do meu coração, ó Pai. Que aqui, Pai, eu creio que eu já não vou sair mais como eu entrei. É que todas as dúvidas que tinham implantado no meu coração, que elas foram arrancadas por essas palavras dos céus. E neste momento, ó Pai, eu entrego a tua igreja em tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor venha realizar, ó Pai, todas aquelas petições, todos os desejos do coração de teus filhos amados. E que o Senhor venha tomar, Pai, cada um em tuas mãos nesta noite. Que venham sair cada um com a sua resposta, como o Senhor já falou tremendamente neste lugar. Deus, e neste momento, ó Pai, eu entrego também, ó Deus, a minha vida, meu ministério em tuas mãos, ó Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Em todas as áreas, que seja feita a tua vontade, mas não a nossa, mas sim a tua, Senhor. E que o Senhor venha, Pai, nos dar sabedoria a cada dia mais dos céus. Que a maior sabedoria é a que vem do Espírito. Que essa sim, a gente vai percorrer o caminho correto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, juntamente com toda a igreja. E todos diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É o que me deixa mais feliz. É ser um instrumento para abençoar as pessoas. Amém? É o que eu quero sempre ser para vocês. Eu não quero ser um herói. Eu não quero ser uma pessoa que não falha. Eu não quero ser uma pessoa que nunca pode ser corrigido. Eu não quero ser ninguém. Eu só quero ser um instrumento de Deus. Amém? Defeito, falha. Quando alguém lhe disser ele não presta, ele já disse lá. É por isso que ele está no púlpito da igreja. Porque ele não presta, está fazendo a obra. Se ele prestasse, ele não estava lá em cima. Amém? Porque quem presta é Deus, é Jesus. Não é o pastor, é Deus. É Ele que faz a obra. Amém? Vamos para casa? Tem alguém enfermo? Tem alguém doente no nosso meio? Todos estão bem, graças a Deus. Vamos para casa. Que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Santo Espírito, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja hoje e sempre adiante de todos nós.
Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, dá uma semana maravilhosa para todos nós. Toma aqueles que nos assistem também nas tuas mãos, abençoa os seus lares, as suas vidas e nos guarda, na autoridade do nome de Jesus. Shalom, Adonai, Lahema. Deus abençoe a todos e tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus, amém. Aleluia.